Vocês estão bem? Tudo certo? Apesar da chuva. Impressionante, né? A gente viaja para fazer algo legal em Florianópolis, praia, chovendo o tempo todo. E final de semana passada tava um calor assim, ó, incrível. Não, mas a gente ia ficar no final de semana, né? Ia curtir o resto, mas daí com essa chuva meio que complicou um pouco os planos. Mas enfim, meu nome é Alisson, eu sou bacharel em ciência da computação, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sim, sou gaúcho de Porto Alegre, gremista, se alguém aqui gosta de futebol. Eu trabalho na Trinca como desenvolvedor full stack há mais ou menos uns 3 anos. E hoje eu vim aqui falar sobre um assunto que eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu falar, que é sobre o chat GPT. Mas qual é a minha missão aqui hoje? Qual é a minha meta? A minha meta é tirar um pouquinho das crenças que a gente tem sobre a utilização da inteligência artificial e mostrar como ela pode ajudar o dia a dia do desenvolvedor de software, ao invés de retirar o nosso trabalho, né? Então, vamos ver se vai passar. Preciso apontar para cá. Para lá, para cá. Opa. Olha só o passador invertido. Agora sim. Então, como que vai funcionar essa apresentação, né, pessoal? Eu vou tentar primeiro deixar todo mundo integrado com o mesmo conceito. Então, eu vou explicar o que que é o chat GPT e qual que é, o que que tem por trás dele. Que muito se fala, né, hoje em dia, e a gente gosta muito de hype, esse é um assunto que está muito no hype. Um tempo atrás, o hype era o metaverso, então todo mundo falava do metaverso, todas as empresas tinham que estar no metaverso. Esse evento aqui ia acontecer somente no metaverso, e a gente vem agora para 2023 e o hype do momento é o chat GPT. Mas muito se fala e pouco se sabe sobre, então aqui a minha ideia é explicar um pouquinho o que que é o chat GPT. Depois a gente vai entrar numa discussão um pouco mais filosófica para entender qual que é o verdadeiro trabalho de um desenvolvedor de software e será mesmo que as inteligências artificiais têm esse poder de roubar nosso trabalho? Logo a gente que há 2 anos atrás, antes da pandemia, 3 anos agora, a gente tinha um monte de vaga, nossa área explodindo, e agora, 3 anos depois, veio algo que simplesmente vai tirar nossos empregos e a gente vai, não tem mais trabalho. Depois, a minha ideia é mostrar um pouquinho como que o chat GPT, e não só o chat GPT, todas essas inteligências artificiais, elas podem ajudar o dia a dia do desenvolvedor de software. E aí depois a ideia é mostrar uma integração bem simples que eu fiz, só para a gente entender como fazer essa conexão com a API da OpenAI e conseguir melhorar o nosso dia a dia fazendo uma ferramenta que nos ajude a criar testes, a criar coisas, trabalhos mais manuais que a gente tem no nosso dia a dia, né? Mas, afinal, então, o que que é o chat GPT? Como eu falei antes, é um assunto que está num hype muito grande, muito se fala sobre. E aqui eu trouxe uma definição bastante abrangente, mas eu acho que dá para a gente ter uma ideia do que se trata. Então, aqui, o chat GPT é uma ferramenta para processamento de linguagem natural, capaz de responder a perguntas sobre os mais variados assuntos e gerar respostas supostamente inteligentes. Ou seja, qual foi a grande sacada da OpenAI? Ela democratizou, entre aspas, o acesso a esse modelo de inteligência artificial, porque esses estudos, esse desenvolvimento desses modelos já acontecem há alguns anos, mas eles estavam restritos a somente algumas pessoas. E o que a OpenAI fez foi criar um chat, criar uma interface, onde qualquer pessoa que tem acesso à internet consegue acessar essa interface e uh, enviar perguntas e interagir com esse modelo de inteligência artificial. E como que esse modelo funciona? Esse modelo é o GPT, e ele tem várias versões, agora ele está atualmente na versão 4, e ele está baseado nesses 4 pilares da inteligência artificial, que é inteligência artificial generativa. O que que é uma IA generativa? Uma IA generativa é aquela IA que tem a capacidade de criar novas informações a partir de um conjunto de dados pré-existentes.
que eu estou querendo dizer com isso? Esse tipo de inteligência artificial, ele consegue aprender o padrão de construção dos dados em que ele foi treinado, e a partir disso ele consegue criar novos dados que se assemelham a esses dados de construção. Ou seja, se eu pegar uma IA generativa e treinar ela com dados de um determinado autor de livros, por exemplo, e pedir para ela gerar um texto, ela vai conseguir gerar um texto que se assemelha muito ao padrão de construção que aquele autor utilizou para criar os livros em que ela foi treinada. Depois nós temos outros conceitos que são aprendizado por reforço e modelo de recompensa, onde o que é o aprendizado por reforço? Aprendizado por reforço é uma técnica que permite que uma máquina ela aprenda através de experimentação e feedback. Ou seja, ao invés da gente ir lá e dizer para a máquina faça tal coisa, a gente estimula ela a descobrir como resolver um determinado problema, e esse estímulo ele é feito através de recompensas, quando essa máquina ela toma ações que se aproximam da resolução do problema, e através de penalidades quando ela se distancia dessa resolução de problema. E por último, nós temos o feedback humano, que depois que essa inteligência artificial ela foi treinada e foi finalizada, o que eles fizeram? Eles rodaram esse modelo, e depois que eles rodaram esse modelo, eles pegaram as respostas e pessoas reais, humanos, eles foram lá e rotularam essas respostas. E esses novos dados foram condensados e e eles fizeram um retreinamento dessa inteligência artificial com esses novos dados. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem um modelo de linguagem que ele foi treinado com uma imensidão de dados disponíveis na internet. E esse modelo ele é capaz de gerar texto, gerar imagens, como a gente viu, quem aqui é da trilha de JavaScript Node, e para surpresa de zero pessoas, é capaz de também gerar código. E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu tentei pegar um problema que eu tinha no trabalho, em um projeto, e levar para o chat GPT para fazer aquela comparação, né? Do tipo assim, tá, gera código, beleza, mas eu, sei lá, tenho mais de 5 anos de desenvolvimento de software. Não vai gerar um código melhor que o meu, que isso? Aí, qual que era o problema que eu tinha? Um problema bem simples. Eu tinha que gerar uma função que calculava a data de entrega de um determinado pedido. Então, tem alguns aspectos aí. A revenda ela só poderia entregar em 2 dias da semana, e esse pedido tinha um tempo de processamento de 1 dia e meio para ser entregue. Então, beleza, eu fui lá, desenvolvi a função, e aí pensei, bah, vou colocar no chat GPT para ver o que, que ele pode me gerar. Daí eu acessei lá a interface da OpenAI. A imagem não deve estar muito boa para vocês, mas eu peço desculpas. E ali eu pedi para ela gerar uma função em Node que fizesse o que eu estava pedindo. E aí foi esse código aqui que ela gerou, que também deve estar um pouco difícil de ler, mas, para minha surpresa, a IA ela conseguiu entender a língua portuguesa, o que eu achei legal. E olha que o meu texto não estava muito assim, né? Estava um pouco truncado. Ah, faz isso, isso, e não tinha muita explicação, e ela conseguiu gerar. Ela também conseguiu gerar o código, em língua portuguesa. Então, ela entendeu português e gerou o código na mesma língua em que eu perguntei, o que também é legal. Mas os dois pontos que mais me chamaram a atenção foram que ela conseguiu gerar um código que, por mais que alguém que não tenha contexto olhe esse código, e essa apresentação aqui vai estar disponível para vocês depois olharem melhor e verem o código. Por mais que alguém não tenha contexto, os nomes das variáveis fazem sentido, o nome da função faz sentido, a gente tem uma separação ali de responsabilidades, e ela conseguiu gerar testes para minha função. E aí, quando eu comparei, eu comecei a pensar assim, tá, é um código tão bom quanto o meu.
Eu com 5 anos de profissão. Aí bateu um pouquinho, né? Aquela coisa, aquele receio. E a partir daí vem aquela seguinte pergunta. E, primeiramente, eu queria saber de vocês, quem aqui já trabalha com desenvolvimento de software, levanta a mão. E quem está no chat também pode colocar aí eu no chat, que eu estou acompanhando aqui. Vamos ver quantas pessoas. A maioria das pessoas aqui levantou a mão, dizendo que trabalha com desenvolvimento de software. E quem aqui escreve teste para todas as funções que desenvolve? Duas pessoas, o restante da sala. E aí eu pergunto, alguém aqui já sentiu ou sente medo da inteligência artificial roubar o trabalho? Pode levantar a mão, não precisa ficar acanhado. Eu vou contar uma história para vocês. O ano era 2014. Eu estava no terceiro semestre de Ciência da Computação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e estava extremamente frustrado com o curso, porque era muito científico. Eu não conseguia pegar as coisas que eu estava aprendendo e transportar aquilo ali para o mundo real. E naquele momento, se eu tivesse visto as seguintes notícias, eu com certeza teria abandonado o curso. Não sei se quem está aqui presencial vai conseguir enxergar, mas eu vou ler aqui para vocês. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google, perguntando chat GPT e o futuro da programação. E aí, três resultados me chamaram a atenção. O primeiro deles é do Clube do Harder, e o título da matéria era Ainda vale a pena ser programador em 2023? E aí, na descrição, nós temos o seguinte: com o avanço do chat GPT, ser programador meio que perdeu o sentido. Putz, ferrou, né? Aí o segundo ali é do TR, diz: ChatGPT entende imagens e pode programar, é o fim do seu trabalho? E depois a gente tem uma ali do Cora que pergunta: o ChatGPT substituirá os programadores? E aí eu digo para vocês, galera, se eu lá em 2014 tivesse visto uma narrativa dessa, eu não estaria aqui hoje. Teria certamente abandonado a profissão, não estaria aqui hoje. E, sinceramente, eu acho que essa é uma narrativa um pouco alarmista. E por que que eu digo isso? Alguém aqui sabe o que que faz quem desenvolve software? O que que faz um programador? A gente gera código, será? Esse é o nosso trabalho? Gerar código? Porque é isso que o ChatGPT está fazendo. Ele está gerando um código legal, com teste, beleza? Mas nosso trabalho é isso? Se nosso trabalho for isso, realmente ferrou, galera. A gente está perdido. Mas aqui, para responder essa pergunta, existem várias narrativas, existem pessoas que são se aprofundam um pouco mais na resposta, existem pessoas que são mais sucintas, mas tem uma definição que eu acho muito interessante e que resume tudo, que é o seguinte: desenvolvedores de software e desenvolvedoras de software resolvem problemas, galera, simples assim. E vamos combinar, para o nosso cliente, não importa se a gente usa C Sharp, Node, Python, Rust, Delphi. O nosso cliente não importa se o código que a gente gerou foi da nossa cabeça, foi o ChatGPT que gerou, ou se foi um código que a gente copiou do Stack Overflow, ou se a gente usou o GitHub Copilot para nos ajudar. Não importa. Se a gente resolve o problema, é isso que o nosso cliente quer. Porque na maior parte do tempo, escrever código é a menor parte do nosso trabalho. E isso pode ser um pouco estranho para quem está começando, eu sei, eu já comecei, e quando tu está começando é importante que tu gere código. Mas a gente passa a maior parte do tempo lendo o código e resolvendo o problema. Porque o grande trunfo que a gente tem é a nossa capacidade analítica de resolver problemas. Sabe que o TDC é muito interessante, por isso que eu gosto desse tipo de evento, porque ano passado, no TDC Future, que teve em Porto Alegre, eu não vou lembrar, eu não lembro em qual palestra que era e também não lembro as pessoas, mas teve uma palestra sobre no code.
E nessa palestra de No Code, o pessoal trouxe um exemplo muito interessante que eles conseguiram perceber que as pessoas que melhor se saíram nos projetos No Code eram pessoas da área do desenvolvimento de software. Ou seja, por mais que naquele projeto não tivesse geração de código, as pessoas não estavam lá programando, as pessoas estavam usando ferramentas que não são de geração de código. Mas mesmo assim, as pessoas que mais tiveram desempenho são pessoas do desenvolvimento de software. Por quê? Justamente pela nossa capacidade analítica de resolver problemas. Então é por isso que, na minha opinião, a inteligência artificial, por enquanto, não tem essa capacidade de roubar o nosso trabalho. Mas se é verdade que ela não tem essa capacidade, também é verdade que uma pessoa que desenvolve software, que tem essa capacidade analítica de resolver problemas, se ela integrar no seu dia a dia uma ferramenta que consiga ajudar ela a ser mais produtiva, ajudar ela naqueles trabalhos maçantes que todo mundo aqui que trabalha com desenvolvimento de software sabe que a gente tem muito, se ela conseguir aliar isso no seu dia a dia, ela vai conseguir se tornar uma profissional muito melhor. Mas como que pode ser isso, Alisson? Eu trouxe aqui alguns exemplos. O primeiro deles, muito clássico, é a geração de testes unitários. Eu já fiz a pergunta antes e pouquíssimas pessoas levantaram a mão dizendo que escrevem testes para as funções. E isso daqui é uma dívida técnica que a gente assume e que lá no final, depois de algum tempo, a gente vai sentir as dores disso. E aqui eu vou trazer um exemplo que quem nunca passou por isso? Qual que é a primeira coisa que a gente corta quando um projeto ele atrasa? Existem duas coisas assim, ó, que já são chutadas para fora quando o nosso PM ou PO vem lá e diz, putz, galera, deu ruim, a gente vai ter que entregar em tempo recorde. Teste e documentação. A gente já tem, né? A gente vê muito código por aí que não tem teste. Quando atrasa, então, aí já era. Não tem teste, não tem documentação, não tem nada. Então, a gente assume essa dívida técnica com aquela ideia de, não, lá no futuro a gente resolve, beleza, tá tudo certo. E isso passa um ano, dois, 3 anos e nunca mais voltou. E aí, se a gente tiver uma ferramenta dessa que pelo menos nos auxilie, nos dê um norte, crie um boilerplate, sei lá, a gente já vai começar a não ter mais desculpa para fazer isso. Outra coisa, quem aqui já não ficou o dia inteiro olhando um código e chegou no final do dia e viu que, putz, era uma coisa tão simples. No Node até não tem isso, mas sei lá, algumas linguagens eram um ponto e vírgula. E se a gente utilizar uma IA que possa nos ajudar com isso? Não estou dizendo que a gente vai pegar toda a nossa base de código, vai jogar na IA e ela vai resolver todos os nossos problemas. Não é isso. Mas se nessas pequenas coisas que tiram muito o nosso tempo, se a gente conseguir utilizar a IA para nos ajudar a resolver isso, a gente vai conseguir se tornar profissionais melhores. Refatoração de código, gente. É muito difícil a gente entrar em um projeto que esteja iniciando. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Normalmente a gente já entra em um projeto que já está ali sendo executado há anos e refatoração é um trabalho que precisa ser feito, porque as coisas mudam, os sistemas evoluem, as bibliotecas mudam. A gente sabe, a gente trabalha com JavaScript e cada dia, cada minuto aqui eu estou falando já saiu umas 10 libs novas. A gente precisa refatorar. E como que a gente consegue ter tempo para isso? Se a gente tiver uma IA que possa nos ajudar com isso. De novo, não é que ela vai refatorar toda a nossa base de código, mas se a gente tiver uma ferramenta que consiga nos auxiliar em poucas coisas, mas que vão se somando e isso vai melhorando o nosso dia a dia, no final das contas nós vamos ser mais produtivos. E sendo mais produtivos, a gente entrega mais software. E aqui o grande lance é a gente conseguir se concentrar no cerne do nosso trabalho, que é o que? Resolver problema. Então, se concentrar no quê? Se concentrar no domínio, se concentrar no verdadeiro problema que o nosso cliente tem, certo?
Então, para demonstrar um pouco como que isso pode ser feito, eu resolvi fazer uma integração do Node com um dos modelos de inteligência artificial que a OpenAI disponibiliza, que no caso aqui hoje eu usei o GPT 3.5, e para isso eu criei uma ferramenta para eu utilizar no meu dia a dia, que eu intitulei ela de Node.js Helper, onde quais são as minhas dores que eu tenho assim muito? Geração de teste, refatoração e debug de código. Então, o que que eu fiz? Eu criei um sisteminha que integra com um dos modelos da OpenAI e onde eu só pego um código que eu quero gerar testes ou só pego um código que eu quero refatorar ou debugar e coloco nessa ferramenta e ele já me dá ali o resultado que eu quero. Aqui está o link dessa ferramenta, se alguém quiser testar. E, galera, é óbvio que a lei de Murphy vai estar aí, não, e vocês podem testar e pode correr o risco de não funcionar, mas há 2 minutos atrás estava funcionando, então oremos. E aí, como é que funcionou essa integração? Eu criei uma API simples utilizando o Express, onde essa API disponibiliza 3 rotas, que está aqui na direita. Uma rota de debug de código, outra rota de geração de testes e uma rota de refatoração. E a partir do momento que eu tenho essa API criada em Express que tem 3 rotas, eu consigo ter um front-end, que eu não vou mostrar aqui, mas eu tenho o front-end ali que que estão acessando essas 3 rotas. E a partir disso, o que é que eu preciso? Eu preciso ter uma forma de integrar com a API da OpenAI. E aí a gente precisa ir lá e dar os nossos dados. Normal, acontece sempre. Então, eu precisei criar uma conta e gerar um, uma chave de acesso para isso. Depois que eu tenho a API Express criada, tenho a chave de acesso, agora eu consigo realmente integrar. E como é que funciona essa integração? Aqui eu criei um adapter. Nesse adapter, no construtor, eu estou instanciando a API da OpenAI e eu tenho um método chamado sendMessage. O que que esse método ele faz? Ele acessa uma das funções da API da OpenAI, que é a Create Completion. Essa Create Completion, o que que ela faz? Ela pega um objeto de configuração, que lá dentro tem a mensagem, e envia isso para um modelo de inteligência artificial, e esse modelo retorna uma resposta. Aqui, quais são os atributos que o Create Completion ele recebe como ali no objeto de configuração? Tu tem que indicar qual o modelo que tu quer utilizar. Aqui eu estou utilizando o Text da Vinci, que é um dos modelos do GPT 3.5. Além disso, tu tem, obviamente, o prompt, que é a mensagem que tu quer enviar. E esse prompt aqui, a gente tem que ter um pouco de cuidado com ele, porque tem outro parâmetro ali que é o max tokens, porque o que acontece? A mensagem que a gente envia, ela é dividida em tokens. Para que servem esses tokens? Esses tokens servem para a inteligência artificial conseguir identificar os padrões da tua pergunta e conseguir te dar uma resposta melhor. E se a gente escrever um texto muito grande, um prompt muito grande, que a quantidade de tokens desse texto ultrapasse ali o parâmetro que a gente colocou, isso vai fazer com que a IA considere só uma parte da pergunta que tu fez. Então, é algo que a gente tem que se atentar. Outro parâmetro é a temperatura, que daí o que quer dizer a temperatura? A temperatura é o quão aleatório ou determinístico tu quer que a tua IA seja. Então, quanto mais próximo de 2 esse parâmetro de temperatura for, mais aleatório vai ser. Então, se tu fizer uma pergunta agora, ela vai te responder uma coisa. Se tu fizer a mesma pergunta, corre o risco dela te responder outra. Aqui eu deixei em 0 para ele ser bem determinístico mesmo. E todos esses parâmetros que estão aqui são os mesmos da documentação da OpenAI. Então, seria interessante aqui a gente também dar uma mudada nesses valores e ver qual que seria o comportamento que teria. E depois disso, a partir do momento que eu tenho os controllers, que eu tenho a API e que eu tenho aqui um adapter, o que que eu vou ter? Vou ter os casos de uso. E os casos de uso aqui nada mais são do que nada mais é do que uma classe que efetivamente gera o prompt. Então ele pega o código
que eu colei lá no front-end e adiciona uma mensagem ali que eu quero que a inteligência artificial interprete. Então, ali na geração de testes, eu estou pedindo para ela gerar testes utilizando o GEST para a seguinte função que eu coloquei lá no front. E na parte de debug, a mesma coisa, estou pedindo para ela analisar o código. E na parte da geração de teste, e na parte do debug, isso. E qual que era o outro? Acho que eu não colei aqui, então ficaram esses dois. E aí aqui o que eu trouxe foi uma demonstração. Aqui eu não sei se está dando para enxergar, mas eu peguei uma função que calcula o fatorial de um número, bem simples mesmo, e pedi para ela gerar os testes. Então ali eu vou voltar aqui para a gente conseguir ver. Ela conseguiu gerar os testes para essa função. E depois eu testei a parte de debug de código, onde eu modifiquei o código do fatorial para ele retornar um loop infinito. Então, ali no último else, ao invés dele diminuir um, eu só tirei o menos um para ele ficar retornando um loop infinito. E aí pedi para ela analisar isso. E isso daqui, nossa, eu achei muito legal, é muito simples, sim, é muito simples, mas isso é muito legal porque ela não só conseguiu identificar que o erro estava ali naquela linha, como ela também conseguiu dizer qual que era a solução para isso. Dizendo ali, eu acho que também vocês não vão conseguir enxergar, mas isso vai estar disponível depois, e o código está no GitHub também, que eu vou mostrar depois. Ela está dizendo ali que tu tem que adicionar o menos um, ela te dá uma sugestão de correção para aquele determinado erro. E isso é algo que, sim, é simples, mas que já nos ajuda muito no dia a dia, certo? Mas como nem tudo são flores, quando a gente trabalha com esse tipo de coisa, a gente tem que ter muito cuidado. Que é o seguinte, como o Bruno tinha falado aqui antes, a gente tem que ter um pouco de cuidado no compartilhamento de dados. E no começo desse ano até aconteceu um caso bem curioso da Samsung, onde o pessoal colocou dados que não poderiam ser colocados na IA e ocorreu um vazamento de dados. Então a gente precisa ter muito cuidado. De novo, vou falar aqui, não é para a gente colocar toda a nossa base de código lá. Ela não vai resolver todos os nossos problemas. Mas num método, numa função, em alguma coisa que a gente quer descobrir, vale muito a pena. E aqui não só o chat GPT, mas também como outras inteligências artificiais. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Chaves de acesso, dados confidenciais de usuário, contratos, essas coisas, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Outra coisa é, como tudo todas as pesquisas que a gente faz, a gente não pode assumir nada como verdade absoluta. Até porque o ChatGPT ele não traz as referências que ele utilizou para te dar aquela resposta. Então, assim, a gente tem que analisar de forma muito minuciosa a resposta que ele trouxe e verificar se aquilo realmente se adequa ao teu projeto, à tua equipe, ao que tu está querendo, aonde tu está querendo integrar. E isso daqui vale não só para o ChatGPT, mas também para o Stack Overflow. Não quer dizer que tem um código lá que tu vai copiar exatamente aquele código e colocar na tua base. Isso não funciona. Tu tem a tua equipe, tu tem pessoas diferentes, tu tem design de código diferente. Então, é importante a gente não assumir tudo como verdade. Até porque aqui os vieses que a inteligência artificial retorna são os vieses de quem fez o treinamento e de quem manipulou aqueles dados para isso. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado. E uma mensagem aqui que é para o Alisson lá de 2014, que se ele visse isso, ele sairia da profissão. Mas é importante se estar começando a utilizar com parcimônia. Porque o que acontece? Quando você está começando, é importante tu exercitar a tua capacidade de resolver problema. É importante tu gerar código. Eu acho que é muito legal tu utilizar esse tipo de inteligência artificial, e aqui não só o ChatGPT, como o GitHub Copilot também, que é muito simples, está ali no teu VS Code, ele gera para ti ali, mas é legal tu utilizar como um depara, sabe? Tu resolve o problema, cria um método que resolve aquilo que tu quer, e aí compara aquilo com o que a IA te falou. Agora, se tu começar a entrar naquele ritmo onde cada problema que tu te depara
tu primeiro corre para a IA e depois tenta resolver, eu acho que isso é bem preocupante para quem está começando. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço que para quem se interessa pelo assunto, para quem quer discutir um pouco mais sobre, aqui nesse link do QR Code tem as minhas redes sociais, mas especialmente para o meu canal no YouTube, porque nas próximas semanas eu vou começar a lançar alguns vídeos falando um pouco mais sobre esse tipo de integração com Node, e esses modelos de inteligência artificial, e também falar um pouquinho sobre como que a gente pode melhorar a vida do nosso cliente, porque aqui eu falei melhorar a nossa vida. Mas e se a gente conseguir integrar a inteligência artificial num CMS, por exemplo, para ajudar as pessoas a criarem títulos de matérias melhores, criar slug, melhorar o SEO? E se a gente começar a utilizar a IA para melhorar de fato os negócios do nosso cliente e ter soluções inovadoras para isso. Então, quem se interessar pode me seguir lá, e agradeço a presença de todos e muito obrigado.